Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Descobrindo a Maternidade. Eu sou a Laís Helena e no vídeo de hoje eu vou trazer muita informação para vocês sobre os primeiros sintomas de gestação antes mesmo do atraso e ali para frente um pouquinho depois. Então, se esse assunto te interessa, fica comigo até o final porque eu tenho muita dica importante para você e eu tenho alguns sintomas aqui que foram muito peculiares que aconteceram comigo e quem sabe pode ser o seu caso também. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Descobrindo a Maternidade. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre os primeiros sintomas da gravidez, antes mesmo do atraso e até no comecinho ali, nos primeiros dias ali de atraso. Quais foram os sintomas que eu tive? Eu percebi minha gravidez logo no início, bem no início mesmo. Eu sou muito atenta a tudo que acontece com o meu corpo, se tem alguma coisa ali diferente eu já começo a notar. Então, eu percebi bem rápido. Então, eu vou passar para vocês aqui quais foram esses sintomas que eu tive. Que foram totalmente diferentes do que eu imaginava. Eu pensava já que se eu tivesse grávida, a primeira coisa que eu ia fazer era começar a vomitar. Então, não teve nada disso. Então, ali, o primeiro sintoma que eu achei que... Eu nem sabia que era sintoma. Depois que eu fui pesquisar e eu descobri que isso acontece com algumas pessoas, eu acordei de madrugada com gosto metálico na boca, mas um gosto assim muito forte, não sei nem explicar, como se tivesse alguma coisa de metal na minha boca. E eu acordei de madrugada e o gosto era tão forte que eu fui tentar escovar o dente para tentar tirar, passei enxaguante bucal e ainda ficou aquele gosto muito ruim. E eu dormi com isso, aí de manhã cedo eu comentei já com meu marido, eu falei assim, nossa, eu acordei com um gosto estranho na minha boca, não sei que se eu comi alguma coisa, não sei. Como eu falei no vídeo passado, eu fui tentante por 2 anos, então já estava bem cansada ali de ficar desconfiando de gravidez, de ficar fazendo teste. Eu sempre esperava que tivesse uma anidação, todo começo de mês eu achava que ia haver uma anidação, achava que sempre dava anidação. Então eu estava já bem cansada mesmo de ficar tentando observar sintoma, e esse me pegou de surpresa. Então esse foi o primeira coisa que eu vi que estava estranho comigo. E aí então, a partir desse dia, tudo começou a caminhar, tudo começou a ficar muito esquisito. Eh, Logo depois disso, eu passei ali a sentir, assim, muita dor nos seios, muita dor mesmo. Era tipo dor nos seios quando você vai tá menstruando mesmo, ali aquela dor, aquele incômodo, só que era mais intenso, doía, tipo, muito. Os seios ficaram, tipo, duro igual pedra. E eu também não me atentei com isso, porque estava ali já perto de descer mesmo, na semana que ia descer minha menstruação, então achei que pudesse ser ali de menstruação mesmo, já estava mais chatinha e tal. E aí foi passando os dias e eu cada vez me sentindo mais esquisita, né? Então teve essa questão aí de estar sentindo isso e também comecei a perceber o meu olfato muito apurado, mas muito mesmo. Como se fosse, eu acho que um cheiro desses nariz de cachorro, assim, que sente coisas a quilômetros de distância. Então, se eu, por exemplo, a primeira vez que eu percebi isso foi quando eu fui abraçar meu marido nessa mesma semana. Fui abraçar meu marido e eu dei uma fungada assim no pescoço dele e veio um cheiro assim, um cheiro de, era um cheiro assim tão forte assim, um cheiro parece que estava dentro lá do meu nariz mesmo, um cheiro assim de homem, assim, cheiro forte. Não sei nem explicar. E aí eu comecei a pegar no pé dele, falar que ele não estava tomando banho, ficava falando pra ele que ele estava fedorento, que tinha que tomar banho. E ele, coitado, ia lá tomar banho. E eu toda hora chegava perto dele e falava, nossa, mas você tá com cheiro de homem forte, não tô gostando desse cheiro, vai tomar banho. Toda hora era isso. Aí comecei já com a implicância do marido, né? Que é uma outra questão da gravidez mais pra frente. E aí fiquei então com esse ranço do cheiro mesmo, o cheiro tava me incomodando muito. E aí eu comecei a prestar atenção, falei assim, mas eu tô ficando muito estranha, porque eu tô tendo várias coisas, né? Várias coisas mesmo nos mesmos dias, minha menstruação agora vai descer, então vou acompanhar. Aí eu tinha ali um aplicativo, aquele Flow, que eu já nem tava muito mexendo nele,
pra não ficar criando expectativa e tal. Então, eu já estava até sem paciência com esse aplicativo ali, que a gente consegue monitorar os dias de atraso e tal. Aí eu entrei no aplicativo e aí estava marcando ali já uns 2 dias de atraso já quando eu fui entrar depois. Tava no decorrer dessa semana esquisita aí da minha vida. Então, aí chegou os dias do atraso. E aí os sintomas foram aumentando mais, né? E aí eu vi que já tava ali, já era para descer, mas como eu já tinha esse histórico de fazer muitos testes, ficar criando muita expectativa, não fui fazer teste, porque acaba gerando muita frustração em quem quer engravidar, né? Quem não quer, beleza. Agora, quem quer ficar fazendo teste acaba ficando muito chateado. Então, não fui fazer o teste e continuei esperando ali, me mantendo ali firme e observando. E aí, eu comecei a ficar mais sonolenta. Geralmente eu já tenho muito sono, eu durmo muito, mas ainda eu comecei a ficar muito sonolenta, muito mole, assim, pra eu fazer as coisas, eu ia me arrastando. Aí geralmente eu nem saio muito de casa, eu trabalho em casa. Aí mais ou menos no quarto dia já do meu atraso, eu ia sair, que eu ia pra aula de pilates nesse dia. E aí eu tava na aula de pilates e sentindo esquisita. Eu sentia que tinha alguma coisa acontecendo, sabe? Eu sentia que realmente alguma coisa estava acontecendo com o meu corpo. E aí eu passei, falei, na volta eu vou passar na farmácia e vou comprar o teste. Passei, comprei o teste, o mais barato que tinha, esses de tirinha assim, que só o risquinho, que é tipo R$ 5. Aí eu comprei e fui fazer sem a menor expectativa. Aí quando eu coloquei ele já, no potinho ali de urina, já subiu na hora as 2 listas rápido. Eu fiquei até meio que em choque, assim, meio que sem reação, porque eu realmente não esperava. E aí, a partir de então, os meus sintomas foram piorando cada vez mais e mais. Até então, eu não estava tendo enjoo. Eu continuei sem ter enjoo por alguns dias. Eu não tive inidação. Eu continuei sem ter enjoo por ali umas 2 semanas, mais ou menos. Daí, depois disso, eu marquei minha ultrassom ali. Com 6 semanas, eu já fiz a primeira ultrassom. E aí, depois disso, os outros primeiros sintomas que eu tive ali nesse primeiro mês, já foi muito enjoo, comecei a enjoar muito mesmo. E aí eu tinha enjoos assim que duravam o dia todo. Não era nem enjoo matinal, não, porque eu escutava muito falar de enjoo matinal. Quem me dera se tivesse sido enjoo matinal. Era enjoos que duravam o dia inteiro. E não era só o enjoo, não, era o vômito também, porque eu vomitava muito. Eu acabei até emagrecendo um pouco nessa época, perdi alguns quilos, emagreci e vomitava. Nada parava no meu estômago. Eu acordava de madrugada com tudo girando e ia vomitar. Às vezes estava escovando o dente, eu ia vomitar. E eu passei a sentir, assim, muito ranço de comida. O meu olfato, que já estava apurado, ele ficou intenso demais nesses próximos dias. Ele ficou extremamente intenso. Então, qualquer cheiro, eu amo muito sabonete líquido de banho, esses produtos de banho, esfoliante, óleo corporal. Eu não podia sentir cheiro nenhum. Nenhum. Eu peguei nojo de todos os meus produtos. Produto de cabelo, creme, tudo que tinha cheiro, assim, eu não conseguia sentir. E é uma coisa surreal, porque eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Nunca tinha experimentado essa sensação. E era muito ruim. Era muito desagradável. Isso me deixava muito chateada, muito irritada. Porque uma das partes, por exemplo, para mim, uma das melhores partes do meu dia era ir tomar um banho relaxante e descansar. Então, assim, já não tinha essa parte, porque o banho já tava sendo chato. Eu comecei a ter que usar sabonete, assim, sem cheiro nenhum. Comecei a comprar sabonete de bebê pra usar, que não tinha cheiro. Porque eu não suportava, o meu olfato realmente ficou muito apurado. E aí, talvez, né, junto com isso, por conta disso, não sei. Eu comecei a não conseguir comer muitas coisas, então peguei nojo de várias coisas que eu gostava de comer. Várias comidas ali que eu achava muito bom, comecei a não conseguir ver na minha frente. E aí, peguei nojo de muita coisa de comida, assim, minha alimentação ficou bem restrita, porque eu realmente olhava assim, me enjoava, me dava nojo. Nojo mesmo, nojo da comida, como se fosse uma coisa horrorosa. E eu nunca tive isso, eu sempre comi muito, aliás. Então eu comecei a passar fome, porque eu já não comia muito e o que eu comia eu vomitava. Então, assim, foi bem terrível. Isso tudo foi ali no primeiro mês mesmo, foi bem intenso. E isso se prolongou comigo até mais ou menos uns 4 meses. Então, foi sofrido. O meu primeiro trimestre foi, assim,
absurdo. Aí, deixa eu ver o que mais teve aqui. Tá. E aí, mais ou menos, com 4 semanas, já ali, com 4 semanas, foi quando eu fiz meu exame de sangue. Na semana seguinte, eu já fui, marquei e já fui pro laboratório fazer um exame de sangue, né? Eu ia ter que resolver algumas coisas na rua depois. Aí eu peguei e falei assim, bom, agora que meu teste deu positivo, eu vou fazer um exame de sangue pra me confirmar, né? Porque a gente, mesmo olhando lá, esses exames de farmácia, a gente não confia muito. E aí, nesse dia que eu fui fazer o teste de farmácia, eu tava ali entre 4 e 5 semanas, fiz o teste e o exame de sangue. Eu sentia muitas pontadinhas assim na barriga, tipo umas tremidinhas assim na barriga. Não sei explicar, eu não sei por que disso, não sei se é normal que as pessoas tenham isso. Eu nunca nem vejo ninguém falar pra mim que teve isso. Mas eu também senti isso, foi no primeiro mês. Ficava dando tipo uns choquinhos assim na minha barriga, umas tremidinhas assim, meio que de leve assim, na região assim do útero mesmo. E eu achava esquisito, eu senti isso muito quando eu estava indo fazer o meu exame, porque eu fiz ali em outra cidade, que eu tô morando no interior. Nesse dia eu fui na capital para resolver algumas coisas e já fui fazer o exame lá. Então, no caminho, eu lembro de o caminho todo eu sentindo isso, e aí eu tinha certeza que meu exame de sangue ia dar positivo, porque eu fui juntando todas essas coisas que eram muito estranhas, não tinha como não ser, né? E essas tremidinhas assim da barriga, assim, foi a coisa mais inusitada também. Então, todos os meus sintomas eu realmente não esperava. A única coisa que eu esperava, que eu sempre escutei as pessoas falarem muito, era essa questão do enjoo e tal, do cheiro talvez, mas que foi me dar um pouquinho mais pra frente depois, né? Então esses meus sintomas pra mim foram assim bem, bem peculiares e foi bem difícil porque eu tive todos muito intensos. Então tem gente que passa despercebido. A pessoa não nem percebe muito, tem um sintoma ou outro. Agora os meus, além de terem sido estranhos, eles foram intensos. Então foi, assim, bem complicado esse comecinho da gravidez pra mim. É, E aí também, nesse começo aí de um mês já de gravidez, mais ou menos, além do enjoo que foi se intensificando cada vez mais, eu também estava tendo muita azia. Azia, assim, eu sempre tive muito problema de estômago e com a gravidez meu estômago ficou assim uma porcaria mesmo, ficou terrível. E eu comecei a ter muito problema no estômago. E a azia, assim, ela era insuportável, porque era o enjoo e a azia, e os vômitos, né? Então, assim, azia como se eu tivesse ali com um problema no estômago. Aí eu vejo muita gente falar que começa a ter muita dor no estômago, vai pro hospital achando que tá com uma gastrite e tá grávida. Então, eu imagino que tem a ver com isso, porque me começou a me dar muita queimação, assim, as coisas que eu comia sempre tava me descendo mal. Então, eu comecei a evitar muitos alimentos, porque a azia tava me incomodando muito mesmo. E dependendo do que eu comesse, já voltava assim, dava uma azia com refluxo, com tudo. Então, o meu estômago já não era bom, ele ficou bem pior. Então, eu comecei a ter que restringir bastante a minha alimentação, porque nada me caía muito bem. Se eu comesse besteira, alguma coisa gordurosa, assim, então, de jeito nenhum. Alimentos, assim, coisas quentes, piorava muito. Aí eu comecei a ter que buscar estratégia de como aliviar a azia e como lidar com isso tudo. Então, foram, assim, muitos sintomas no começo. Então foram assim os meus primeiros sintomas desde a descoberta antes do atraso até ali um pouquinho depois ele se intensificando e os primeiros meses de gravidez. Esses foram os meus sintomas um tanto diferentes da maioria, eu imagino. Espero ter ajudado você. Se você está com alguma dúvida, se você pode estar grávida ou não, está com algum sintoma aí diferente, deixa aqui nos comentários para mim se você está sentindo alguma coisa, se você está desconfiando. Se você teve esses sintomas, algum desses sintomas, teve também nidação, que não foi meu caso. Então, se esse vídeo te ajudou, deixa aqui sua curtida, se inscreve no canal e um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!